Bom, vamos falar aqui sobre o Assange. Um dos ganhadores do troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem, Esperança deste ano, foi justamente o jornalista Julian Assange, fundador da Wikileaks. A cerimônia de entrega foi no último sábado, na Praça Vladimir Herzog, atrás da Câmara Municipal de São Paulo. O troféu é uma escultura de São Jorge, que ao invés de ter uma espada na mão, tem um microfone. Julian Assange está detido na prisão de alta segurança em Belmarsh, perto de Londres, desde abril de 2019, após o Equador revogar a sua permanência em sua embaixada britânica. Vamos conversar neste momento com a pessoa que recebeu o troféu e que está encarregada de encaminhar ao Assange esse troféu, que é a Carmen Diniz, jurista, coordenadora do capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. E também vamos conversar com quem esteve presente nessa cerimônia e fez um discurso muito importante em relação ao Assange, que é o José Luiz Del Roio, ativista político, escritor, ele que lutou contra a ditadura civil-militar no Brasil, foi um dos fundadores, com Carlos Marighella, da Aliança Libertadora Nacional, a ALN. Em 2006, por sua dupla cidadania, foi eleito senador pelo Partido da Refundação Comunista e tornou-se membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em Estrasburgo e membro da União Europeia Ocidental em Paris. Carmen e Del Roio, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, meus todos companheiros, companheiras. Bom dia, Marilu. Bom dia, Carmen. Estamos aqui. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Estamos aqui para divulgar um pouquinho mais a história do Assange, que é meio escondida pela mídia oficial. Exato. E Carmen, vamos começar pela Carmen, né, Del Roio? Vamos deixar a Carmen primeiro falar? Carmen. Sim. Com certeza, vamos lá. Carmen, vamos falar aqui sobre a perseguição contra o Assange, né, pelos Estados Unidos, que tem ocorrido desde que o jornalista tornou públicas ações do governo dos Estados Unidos de violações dos direitos humanos, né, em vários países do Oriente Médio, não só violações dos direitos humanos, como violação à democracia, à soberania, né, de vários países, inclusive aqui do Brasil. Eu queria que você relembrasse um pouco essa trajetória, o que fez com que o Assange fosse perseguido pelos Estados Unidos. Bom, a questão aí é política, né? Um processo meramente político, não é um processo jurídico. A gente não consegue, quando é assim, analisar, a gente só consegue analisar a perseguição realmente, que é política. E aí tem uma mensagem, né, dos Estados Unidos para os demais jornalistas do mundo: não falem contra nós, porque vocês vão ficar presos, vocês vão morrer, se vocês quiserem mostrar qualquer, digamos assim, mal feito do governo norte-americano, de suas tropas estadunidenses e de seus aliados, em tudo que fazem de errado pelo mundo. A importância do Assange e do Wikileaks, especialmente, é justamente da gente saber. Nós jamais saberíamos aquelas imagens que nós vimos em toda a mídia, no mundo inteiro, por exemplo, daquela prisão de Abu Ghraib, em Iraque. Uma imagem que percorreu o mundo inteiro, de um homem em pé em cima de um caixotinho, com um capuz, com fios ligados a ele, como se fosse, sei lá, um Cristo também, sendo torturado nessa prisão por tropas, ou seja, pelo governo estadunidense, ou de presos no Iraque, no Afeganistão, com cachorros tentando agredi-los, ou seja, os soldados norte-americanos e estadunidenses ali pressionando, né? É uma espécie de tortura, não é outra coisa. E, para além disso, o que é muito grave também é o fato de se ver também uma imagem que percorreu o mundo de soldados estadunidenses num helicóptero matando civis no Iraque, metralhando. E muitos deles, pelo menos 2 deles, rindo daquela situação como se estivessem num videogame. Isso vai além da desumanidade, não é uma guerra. Eles mataram civis, eles mataram ali 2 jornalistas da Reuters. Então, assim, é um negócio muito grave, porque isso estava escondido
essas pessoas que mataram outras, mataram assim, não é num conflito, estão num conflito, não. Estavam matando as pessoas do alto de um helicóptero. Essas pessoas não foram julgadas, essas pessoas não foram condenadas. E as redes norte-americanas e do mundo inteiro, CNN, ABC, NBC, que mostraram essas imagens e lucraram com essas imagens, não foram processadas. Quem foi processado foi o Assange, só. E o Snowden, que está na Rússia e que lá vai permanecer, já tem inclusive cidadania russa, casou, e não pode voltar, porque se ele voltar para os Estados Unidos, ele vai ser preso também, assim como o Assange, se for extraditado. Então, assim, é um recado muito claro para toda a imprensa, de uma maneira geral. Não façam isso, não mostrem as coisas erradas que nós fazemos, porque vocês podem pagar com a própria vida. É basicamente isso, para ficar de uma forma bem simples, é isso que nós estamos testemunhando. Não é contra o Assange, isso tudo que está acontecendo, é contra nós. Nós temos o direito de sermos informados. Como nós saberíamos disso tudo se não fosse o Wikileaks? Ou seja, ele está preso por quê? Qual foi o crime? Ele matou alguém? Não. Ele torturou alguém? Não. Ele está mostrando que os crimes que outros cometeram, e está preso. Exato. Carmen, você volta daqui a pouco. A gente vai agora falar com o Delroy para falar justamente dessa situação. Daqui a pouquinho você vai falar como é que está a situação jurídica, né? Enfim, os processos. Mas vou passar para o Delroy agora, porque o Delroy, como você lembra, né, Carmen, fez um discurso bastante contundente ali na Praça Vladimir Herzog, atrás da Câmara Municipal, no sábado. Foi muito emocionante. E eu queria, Delroy, que você falasse sobre essa prisão do Assange. Como é que você vê, você que é um ativista, você que ao longo da história do Brasil sempre esteve aí na defesa da democracia, na defesa dos direitos humanos, como é que você vê a situação do Assange hoje? Enfim, depois de tudo agora que a Carmen já falou, enfim, relembrou para a gente de quão importante, né, o Assange é para nós, né, para todo mundo. Bom, a primeira coisa, eu considero o Assange um sequestrado. Ele, como não tem nada de jurídico em pé, é tudo uma loucura. É um jovem australiano que é preso num processo na Suécia, processo que depois cai, porque é tudo maluco montado, não era verdadeiro, que está preso numa cadeia de máxima segurança da Sua Majestade do Reino Unido, para ser a pedido de um país outro, que é os Estados Unidos. Ora, isso é um sequestro internacional, onde tem muitos participantes culpados dessa situação. O Assange, eu contei uma história, vou falar um pouco ali da minha vida, essa questão da tortura no Iraque, etc. Naquele ano de 2008, eu fazia parte do Conselho de Europa, em Estrasburgo. Não vou explicar o que é, mas é a estrutura que trata dos direitos humanos, tem um tribunal. Aquelas torturas tinham sido discutidas dentro do Conselho da Europa. Tinham sido discutidas. O senador Dick Marty, da Suíça, apresentou as provas, etc. Vocês souberam disso? Não, vocês não souberam disso. Não souberam que ninguém soube. Nós discutimos, falamos, aprovamos. Nada. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Talvez algum jornal tenha dado 2 linhas, o Conselho da Europa de Estrasburgo. Então vocês veem como é o bloqueio da informação, como ela funciona. Se não fosse esse doido desse australiano maravilhoso, e do Snowden também, nós não saberíamos, porque não filtrou, mesmo através dos principais organismos de direitos humanos do mundo. Ora, não é só o que eles denunciaram ali, é o sistema que eles denunciaram, é o tudo. Talvez eu não tenha nem noção do que eles estão denunciando, tão enorme que era a coisa. Tanto é que sentiram o golpe e tentaram esmagar. O resto é claro, a Carmen já disse, vamos esmagar esses dois, porque assim os outros ficam com medo, justamente ficam com medo.
É isso que está em jogo. Não está em jogo nem a vida do Assange, está em jogo o mínimo. Está em jogo o jornalismo mundial. Está em jogo. Eu acho que cada jornalista sério deve sentir na carne a questão Snowden, porque é a sua profissão, é a sua vida, é a sua honestidade, se você é um jornalista honesto. Se você é um jornalista honesto. Daqui... Só que... Diga, Marilu. Não quero interromper seu raciocínio. Eu estou com a pergunta aqui, mas em seguida eu te faço. Não, faça a pergunta. Não, é incrível, porque a imagem que se passa, né, na grande mídia, enfim, a imagem do Assange está realmente manchada, né? Quer dizer, não só não se faz justiça, como a imagem dele está manchada, não é isso, Delroy? Manchada, é difícil, porque para mim ele é brilhante, para mim ele é um herói, quer dizer, não tem o que possa manchar. Não... Agora, é verdade, usaram golpes baixos, questão sexual, que caiu tudo. Também precisa dizer isso, mas também não é desmentido depois. Basta, já ficou, né? Você vai na internet, a internet ela não é eterna, então tá lá, que ele fez isso, fez aquilo. Bom, nada, ele não fez nada. Não fez nada a não ser um jornalista muito profundo. Ele não tinha nenhuma questão de querer denunciar os Estados Unidos. Ele queria denunciar injustiças. Ele era, como eu digo, não é nem um militante político, ele é um jornalista. Eu denuncio o que der errado. Entende? Então, mas eu queria dizer uma coisa que eu falei lá, e eu vou repetir porque aqui é um público muito maior. O Assange ganhou muitos prêmios desses últimos anos. Eu acho que poucos. Ganhou muitos, mas muito poucos. Uma coisa que me envergonha bastante é que nós, no Brasil, fizemos pouco. Fizemos muito pouco. Eu espero agora que com a Carmen Dias a gente possa atuar um pouco mais, desenvolver mais essa situação do Assange, através de sindicatos jornalistas, através também dos grupos de direitos humanos, de qualquer pessoa de bom senso. Eu queria dizer uma coisa sobre o prêmio que foi dado ao Dálio Dantas. O Dálio Dantas, eu sempre explico, não para vocês, mas para o nosso público mais vasto, foi um bravíssimo companheiro, jornalista excepcional, mas ele foi o homem que denunciou a morte do jornalista Vladimir Herzog, triturado na tortura do DOI-CODE em São Paulo. Foi ele que denunciou. Ele era o presidente do sindicato de jornalistas. Arriscando bastante, foi ele que denunciou, e daí se iniciou a batalha, continuou, aumentou a batalha contra o extermínio nas prisões da ditadura militar aqui do Brasil, e o Dálio Dantas com um ponto de referência sobre isso. Ele morreu há poucos anos atrás, e aí a Alboré Comunicações e também o Instituto Vladimir Herzog inventaram esse modesto, eu digo modesto prêmio, que é o prêmio Dálio Dantas, que tem esse São Jorge com microfone. Uma ideia interessantíssima. Porque São Jorge combate contra o dragão da maldade, né? A história no Brasil, na população brasileira, o São Jorge é importante, não só por um time de futebol, mas porque ele combate contra a maldade. E nada mais do que... Então, aqui com o microfone você combate a maldade. Mas é um prêmio que o júri e os presentes, uma boa parte dos presentes, dos velhos, né? Dos velhos, estão presentes os velhos, em homenagem também ao Dálio. É um outro companheiro que tinha falecido, um grande artista. Aquele prêmio foi dado por pessoas que tinham sido torturadas, que estavam presentes. Ali tinha uma dezena de pessoas que tinham sido barbaramente torturadas. E vários familiares de desaparecidos políticos durante a ditadura. Então, é que eu pedi para a Carmen explicar isso para Assange. Esse prêmio é modesto, mas é um prêmio de pessoas que o reconhecem profundamente, porque as vítimas da tortura,
as vítimas dos desaparecimentos estão junto àquelas vítimas do Iraque, do Iêmen, que ele denunciou. Audálio Dantas, graças a Deus, acabou sobrevivendo, mas o Audálio Dantas era um Snowden, um Assange da vida aqui. E eu espero que isso tudo, então, nos leve a comover um pouco a nossa sociedade. Agradeço demais a rádio, a televisão, aqui que estão transmitindo isso, porque vai ajudar nessa batalha. E vamos todos nós ajudarmos a Carmen, como advogada, a divulgar essa questão. É isso, meu Muito bem. E, muito bem. Agora, Carmen, vou retomar agora aqui esse ponto também que o Del Roio falou a respeito de como que o Assange está sendo visto também no mundo. Enfim, boa parte da imprensa tradicional não se debruça, né, não mergulha nesse tema, não coloca a verdade para o público. Como é que você vê enfim, essa atitude, né, essa postura, né, da imprensa, da mídia tradicional em relação ao Assange e também como está a situação jurídica dele? Você, inclusive, estava fazendo todo um histórico, né, no sábado, que a gente estava lá, você fez todo um histórico que é muito importante. Eu gostaria muito que você relembrasse, compartilhasse todo esse histórico da parte jurídica em relação ao Assange, que é barra política, como você falou, claro. Aliás, é mais político do que o jurídico, né? Na verdade. Mas eu queria falar do Rolho, que ele falou uma coisa, nós estamos na mesma sintonia. Eu estava, inclusive, porque como eu sou daqui do Rio de Janeiro, eu queria, e eu vou aproveitar aqui para pedir, para vocês escreverem alguma coisa sobre a Praça Vladimir Herzog, onde foi entregue o prêmio. Isso tudo é muito histórico, é muito simbólico, e o Assange precisa saber disso, ele vai saber. Eu tenho que escrever sobre isso, eu tenho que falar. São Jorge também ele é padroeiro dos jornalistas, né? Me parece, também. Aqui é. Não é? Agora, ele é padroeiro da Inglaterra também, Exato. Onde o Assange está preso. Então tem toda uma simbologia que é muito importante que ele saiba, porque a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está presa como ele, já há 3 anos, né? Que fez ontem, numa prisão, mas antes também dentro da embaixada equatoriana, é você achar que está sozinho. Essa é a pior coisa que pode acontecer com quem está preso, isolado, como ele está numa solitária. Então, assim, é tão importante saber que, bem longe da Inglaterra, nós aqui no Brasil estamos entregando um prêmio tão importante para ele, para nós e para ele. Então, eu acho que isso, independente de ser um prêmio menor e tal, porque não é esse o caso, é uma história muito bonita que está ali dentro dessa escultura, contar essa história para ele, e eu já me comprometi, estou em contato com a campanha lá em Londres, da Stella receber, a Stella hoje em dia, agora esposa dele, né, com o São Jorge, segurando o São Jorge, explicar essa alegoria que está na escultura, que é muito importante, que é o dragão da maldade, enfim. Então, acho que isso é muito importante, é nessa sintonia realmente que nós estamos. Agora, tentar rapidamente falar um pouquinho desse processo de Kafka, né? Que é o processo do Assange, é uma coisa meio kafkiana, porque, como assim, como o companheiro aí já falou, ele foi preso inicialmente na Suécia, ele foi acusado na Suécia de estupro, porque na Suécia, um homem, quando vai transar com uma mulher e ele não usa camisinha, aquilo é considerado para as leis suecas como um estupro. E 2 mulheres acusaram, então, o Assange, mediante uma módica quantia, certamente, porque depois voltaram atrás, de estupro, esse estupro, ou seja, não usou camisinha, ou a camisinha estourou, alguma coisa assim. E ele não, e depois elas voltaram atrás, ou seja, esse processo foi anulado, não existia. Depois disso teve um outro rapaz, isso tudo está no blog, eu posso deixar depois aqui o link, né, do blog, tudo está explicadinho lá também, com alguns vídeos e tal. Depois ele foi acusado, teve outras acusações de um rapaz que disse que a pedido dele, ele entrou lá no Pentágono
seja onde for, para pegar essas imagens a pedido do Assange, e também voltou atrás e se descobriu que ele era financiado pela CIA, o que não é novidade para ninguém, né? Mas, enfim, também voltou atrás. Restam muito poucas acusações contra Assange. Muito bem, ele inicialmente foi na Suécia, o primeiro processo, né, jurídico que ele teve, ele vendo que ele ficando ali poderia facilmente ser extraditado para os Estados Unidos, que era o que ele realmente não queria. Ele é australiano, ele tinha que ser deportado ou extraditado para a Austrália, que faz parte da Commonwealth, ou seja, está junto ali com a Inglaterra, Reino Unido e tal. Enfim, ele sai da Suécia e vai para Londres. E ali ele consegue um asilo dentro da Embaixada do Equador, governo Rafael Correa. Beleza, fica ali durante 7 anos, isso ele já tinha passado por um problema sério na Suécia, ou seja, ele não tinha liberdade, por isso que a gente fala que ele está sem a sua liberdade há 12 anos. Ele fica dentro da embaixada equatoriana, consegue a cidadania equatoriana, e ali dentro ele permanece. Todo mundo sabe que dentro de uma embaixada o outro país não pode entrar, é território daquele outro país, no caso do Equador. Então ele está seguro ali, mas fica 7 anos sem ver a luz do sol, quer dizer, sem pegar sol. Ele está preso ali, de alguma forma. Se ele pisar na calçada, se ele pisasse na calçada, a polícia britânica prendia ele. Vai ficando ali, muda o governo do Equador, Lenin Moreno, aquele traíra do Lenin Moreno, é eleito, com apoio, inclusive, né, coitado do Rafael Correa, que achou que ia ser um governo, com esse nome, Lenin Moreno, né, a gente achou que, enfim, ilusão nossa. Mas vamos nós, ele é eleito, retira a cidadania equatoriana, como presidente que ele é, do Assange, e logo depois ele fala, polícia britânica, entra lá na embaixada e pega o Julian Assange, que foi o que aconteceu, aquelas imagens que a gente viu dele sendo carregado com barba. Tá com barba porque não deixaram a Estela levar a parede de barbear para ele. Não podia entrar na embaixada com isso e tal. Tiraram a internet dele enquanto ele estava lá. Imagina, um cara que fundou o Wikileaks, esse cara ficar sem internet, né? Para ele é muito pior do que para a gente fica. Enfim, ele é preso, é levado para essa prisão de segurança máxima, em Belmarsh, onde ele está ontem, completaram-se 3 anos de prisão, e o processo continua, e o processo dele, primeiramente, na juíza de primeira instância, decide, não se extradite Assange, isso ano passado, não pode se extraditar, porque ele, claro, vai ser maltratado, ele tem um problema de saúde, ele está com depressão, ele pode se matar. Os advogados, a equipe de advogados dele levou todos esses argumentos. E ela diz, não se extradite. E os Estados Unidos, o governo norte-americano, manda um procurador entrar com um recurso dos Estados Unidos dizendo, extradita sim. Sabe por quê? A gente vai tratar ele muito bem, vai ser um tratamento humano que ele vai receber, não tem perigo nenhum dele morrer, dele se matar, porque nós garantimos assim, da boca para fora, garantimos que ele vai ter um tratamento humano, humanitário. E aí o juiz dá a segunda instância, né, porque o recurso vai para outra área, né, do direito, do judiciário. E esse segundo juiz fala, então, já que é assim, eu tô clareando um pouco, assim, traduzindo um pouquinho, né, para todo mundo entender também. Então, extradita, já que os Estados Unidos estão dando as garantias de que ele não vai ser molestado, de que ele não vai ser torturado, de que ele vai ter todo um tratamento humanitário, extradite-se. E essa decisão foi no dia 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí, os advogados que dele... ironia. Hã? Justamente no Dia dos Direitos Humanos, que ironia isso, né? A gente até desconfia, gente, é de propósito isso, no Dia Internacional dos Direitos do Homem, né, que se fala, enfim. E aí decide se extradite. A equipe de advogados do Assange entra com recurso dizendo, veja bem, não é bom extraditar ele, porque a gente não pode acreditar nisso, que eles vão tratar humanitariamente, ainda mais uma pessoa que sequer estadunidense é. Então, por favor, bom, decisão desse recurso. Não, esse recurso seria para o Supremo deles, Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte deles. E a Justiça Britânica não deixa que esse recurso chegue no Supremo deles.
E aí o que está valendo agora? Já que o recurso não foi aceito do Assange, agora volta para a decisão anterior. Então está valendo a decisão anterior, porque se o recurso não foi aceito, o recurso era para combater aquela decisão, extradite-se. O recurso não é aceito? Então extradite-se. Então agora está valendo isso. Essa decisão de se extraditar o Assange, que vai ser uma pena de morte para ele, porque no mínimo ele vai ter 175 anos de cadeia, ninguém vive esse período todo, todo mundo sabe do sistema judiciário e penitenciário norte-americano, que é muito duro. 175 anos equivale a prisão perpétua, equivale à morte, no caso dele, que o pai dele ficou muito assustado no dia do casamento, que ele está muito encurvado e muito abatido, e teve um AVC em outubro do ano passado, ele está com 50 anos. Enfim, está valendo essa decisão? Tá, então vai extraditar agora? Bom, aí eles têm que mandar para o Ministério da Justiça, e essa determinação. O Judiciário decidiu que extradita. Quem é que vai cumprir isso? É o Poder Executivo. Não é o Poder Judiciário, né, que vai pegar ele, botar num avião e extraditar. Não, quem tem que falar extradite-se, então, é o governo, é o Boris Johnson, na pessoa da ministra da Justiça. É com ela que está agora essa determinação, que dificilmente ela vai dizer, não, acho que não deve extraditar, não, porque foi o Judiciário que decidiu isso. É essa situação hoje. Dia 20 vai ter uma coisa chamada, porque, assim, o direito britânico é muito diferente do nosso, né? Não tem Constituição escrita e tal. Mas é claro que muita coisa é uma questão de bom senso. Ela dizendo extradite-se, ainda cabe um recurso, que eles vão ter uma audiência administrativa, que aqui não existe isso. Uma audiência administrativa com a ministra. Só para ela bater o martelo e dizer, olha, a ordem é essa, então ele vai ser extraditado. Isso no dia 20 agora. Daqui a 8 dias, né? Daqui a uma semana. Ela vai decidir isso, e aí os advogados dele têm mais uma vez uma chance de recorrer, uma outra chance, para o Supremo de novo. E eles vão usar, isso foi a informação que eu tive de Londres, né? De uma pessoa lá, a Suzy, da campanha, que é uma inglesa, que é amiga da Estela e tal, que é quem vai levar provavelmente o São Jorge. E aí, até o dia 18 de maio, eles podem recorrer, e eles vão recorrer com base em quê? Lá naquele outro recurso. Olha a saúde do Assange, vocês vão matar ele. Isso é um assassinato. Quando vocês dizem, bate o martelo e diz, extradite-se, vocês estão condenando ele à morte. E aí, o que é importante, o que a gente pode fazer? O que a gente está fazendo aqui, divulgar, falar, contar para as pessoas, olha a injustiça. Teve um cara muito importante no planeta nosso que disse, se você treme diante de uma injustiça, de qualquer injustiça no mundo inteiro, então você é um revolucionário, é um companheiro. Quem disse isso foi um tal de Ernesto, mas está valendo até hoje. O que a gente pode fazer é isso, é divulgar, é falar e se indignar, que é o nome também da indignação, coragem e esperança. Esse é o nome do que ele vai receber lá. Ele vai saber disso tudo, ele não vai receber a estátua. A escultura não pode entrar, não pode entrar muita coisa, ele está numa solitária, ele tem que brigar com outros, imagina, ele tem que brigar com outros detentos perigosíssimos, é um presídio de segurança máxima, para poder ter direito a falar 5 minutos por semana no telefone, se tiver crédito. Então, não tem internet, não tem televisão. Eu até postei ontem, nós postamos no blog do comitê uma foto de uma cela, não sei como é que se conseguiu isso, de Belmarsh. Não significa que seja a cela onde ele está, mas é um exemplo da cela. Uma coisa, realmente, o cara 12 anos já nessa situação é dureza. O que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo aqui. Muito bem. Agora, só para encerrar, eu queria que você desse o link do blog, enfim, a página do blog, para a gente poder compartilhar. Tá. Então, bom, tem o Facebook, que é Free Assange Brasil. Esse é o Facebook. O blog a gente não tem ainda, até agora, um blog ou um site sobre o Assange, mas tem do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba. Por isso aí a citação do companheiro Ernesto, que é Solidariedade, tudo junto, Solidariedade Cuba RJ, Blogspot. Ali tem várias informações sobre Cuba, sobre o bloqueio, principalmente. Mas o Free Assange Brasil é só sobre o Assange. Todas as informações do blog estão ali também.
Então, é porque nem todo mundo tem Facebook, né? Então, tá certo. tem que fazer Bom, um site. gente, eu continuaria conversando com vocês mais ainda, mas o nosso problema é que o nosso tempo já está esgotado, já tem o próximo entrevistado que já precisa entrar, mas, Delroy, eu só deixo você agora, deixar é bom, né, Delroy, mas eu permito que você fale algumas coisas só para a gente encerrar aqui essa conversa, porque a sua presença aqui, né, é muito importante, né, você fez parte da história, faz parte da história do Brasil, sabe, sentiu na pele, né, a tortura, e eu queria que você falasse, enfim, só para a gente encerrar, algumas palavras, enfim, que venham à sua cabeça nesse momento, só para a gente encerrar. Olha, não tem muito o que falar. Depois dessa meia hora que nós tivemos juntos, eu acho que temos que fazer. Já se falou tudo aqui, basta meia hora. Tem que se fazer. Quem pode, tenta entrar em contato aí com a Carmen Diniz, tenta entrar em contato com... Mesmo se não entra em contato, faça sozinho, escreva os artigos, fale com amigos. Nós temos muitos horrores para denunciar no Brasil e no mundo. Mas temos que fazer, temos que fazer. Esse daqui é um caso urgente. Esse é um caso urgente, porque já deixou muito tempo sem trabalhar. Então é isso. Mãos à obra, não adianta só ficar sensibilizado. Transforme a tua sensibilização em pequenos gestos, seja qual for. É isso, companheiros e companheiras, vamos para frente. Muito bem, muito obrigada aqui. A gente agradece. Obrigado a vocês, gente. Vocês são maravilhosos, né? São maravilhosos. Muito obrigada. Falamos aqui com a Carmen Diniz, a jurista, coordenadora do capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos, ela que vai entregar o troféu Audálio Dantas. Vamos falar o nome do troféu inteiro, troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança, para o Julian Assange, e começamos também aqui com o José Luiz Delroy, nosso querido ativista político, escritor, ele que lutou contra a ditadura civil-militar no Brasil. Muitíssimo obrigada, Delroy, muitíssimo obrigada, Carmen, um forte abraço, e estamos aqui com a Assange. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.